Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado olhando para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, recuperação até interessante de se observar. A gente quer entender por quê, né? Afinal de contas, será que é uma nova tendência? Tem algum novo motivo estimulando essa alta em Chicago? O que a gente pode entender aí em termos de demanda, de oferta e mais do que isso, como é que estão as precificações aqui no Brasil? Para nos ajudar a entender e desvendar esse mercado, nosso convidado é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Está aqui já o Vlamir com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender, pelo menos esse início de semana animado aí para a soja em Chicago. Algum motivo para se destacar? Alguma mudança importante de cenário aí que a gente precisa entender? O que está acontecendo, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, boas notícias, né? Porque o principal fator é a demanda, né? Que está tendo uma demanda forte nos Estados Unidos. E está criando um suporte muito forte aí no $13 no novembro. E hoje foi um dia de negócios lá, né? O USDA anunciou a venda de 416 mil toneladas de soja americana. Então, isso animou o mercado da soja. E os mercados aí, os investidores, vendo que o dia era de baixa da maioria das commodities, acabou apostando mais na soja, vendendo trigo e milho, que recuaram, e se posicionando aí no lado positivo da soja. A soja está bem firme aí no $13 como suporte, e também está com uma resistência muito grande no 13,5. Então ela trabalhou aí muito perto do meio do corredor, né, Alex? Mas hoje ela resistiu o impacto aí do mercado dessa semana em cima de grandes vendas americanas, senão ela teria recuado também, porque o mercado aposta aí que daqui a pouco o USDA venha trazer uma melhora na qualidade das lavouras, tanto de soja, de milho. Então isso pesaria aí se não tivesse aparecido essa venda importante aí de 416 mil toneladas de soja americana. Então esse que pesou mais, né, Alex? Porque se a gente fosse olhar outros fatores, como no Brasil o dólar também está em alta, ele acabaria sendo um fator negativo para a soja lá. Mas essa venda grande aí de soja americana ajudou, né, a segurar as cotações e reverter com a alta aí de 2 dígitos, né? Você está falando daquele relatório de acompanhamento de safra que deve ser anunciado daqui a pouco, 5 horas da tarde, né, Vlamir? Isso, exatamente. Esse que traz a qualidade das lavouras e como é que está o ciclo de desenvolvimento delas, né? As lavouras estão adiantadas e tem grande chance de vir aí com uma nova melhora, aí 1 a 2 pontos melhor aí de qualidade em relação à semana passada, né? Uma melhora de qualidade já automaticamente melhora a produtividade por lá, Vlamir? Sim, melhorou a qualidade das lavouras, melhora a produtividade, né? E já melhora um pouco o potencial, mas a safra em si, Alex, mesmo que melhore um pouco a qualidade das lavouras, a safra real americana é menor do que o USDA projetou aí no relatório de oferta e demanda semana passada, né, que foi 114,5 milhões de toneladas. Eu acho que a safra vai ficar aí no 112,5, 113,5. Não deve chegar a 114, não, deve ficar abaixo de 114. Mesmo melhorando agora aí com a volta das mesmo chuvas. melhorando, ele terá que melhorar muito as lavouras para conseguir chegar perto de 114 milhões aí de toneladas, né, que é o 114,5 foi o relatório de sexta-feira. Essa oferta, Vlamir, de 114,5, ela justifica ou está adequada para um preço, como a gente está vendo em novembro hoje, na casa dos 13,20, 13,30, lá em Chicago? Olha, soja abaixo de 114 milhões de toneladas na safra americana, esses 114,5 para menos, ele já dá sinais de que vai ter um quadro novamente apertado nos Estados Unidos. Então vai ter estoque inicial baixo, vai ter menor potencial de exportação, estoque final baixo. Isso é um fator bom aí para tentar manter, né, segurar o suporte aí desse novembro aí, que hoje ele está perto de 13,20, um pouco acima, mas ele para tentar segurar ele para ele não quebrar os 13 para baixo, né? Porque se não vierem novas notícias nos próximos dias e aqui no Brasil a gente tiver mais alta de dólar, ele vai pressionar para baixo, pode perder os $13. Ainda há chances de o mercado perder esses $13 no novembro
se não aparecer notícias novas. E novas seriam mais vendas americanas, mais exportação, presença da China mais forte na compra, né? Aí seguraria esse forte, mas em princípio ainda tem risco de cair mais, Alex, principalmente que depois que sai o relatório melhora a qualidade das lavouras, esse fator da venda de hoje, ele já perde forças, e se não tiver novas vendas amanhã, ele vai influenciar no mercado de forma negativa aí no próximo pregão, né? E não demora muito, começa a colheita, né? Bem ou mal é a entrada de safra e pressão sobre os preços, né, Vlamir? Sim, sim, as primeiras lavouras devem ser colhidas em 4 a 6 semanas, então isso quando começa a colher já é um fator psicológico negativo, isso sempre foi, não vai mudar, né? Uhum. Agora você falou de um intervalo entre 13 e 13,5, sendo que o 13 pode ser rompido aí, obviamente, com melhora da qualidade das lavouras lá nos Estados Unidos. Mas o que está sustentando nesse momento esse intervalo de preços, Vlamir? Olha, o suporte de 13, ele é um suporte técnico e gráfico, né, Alex? Então ele está vindo e se mantendo bem, porque o investidor está vendo que quando bate perto do 13, o mercado fica muito de papel e some vendedor de físico. Então, isso é um sinal de que ele está chegando no limite dele. E também, se a gente faz uma análise gráfica, ele mostra ali como 13 meio fundo de poço, por enquanto, né? Uhum. Precisaria ter fatores novos e fundamentais daí que pressionassem mais, que daí seria o quê? Uma melhora da safra americana, uma realidade de uma colheita aí mais perto de 114 milhões e meio, que é o que o USA projetou. E na sequência daí, o evoluir do clima aqui na América do Sul, né? Como é que vai ser as estimativas do plantio, como é que vai andar plantio, estimativa de safra. Então, isso que seriam fatores que poderiam pressionar e quebrar esse suporte que está hoje bem firme no 13. E fator para fazer assim, agora subir mais e quebrar a resistência do 13,5, que é a resistência do novembro, eles são fatores que no momento não tem, né? Teria que ser uma seca inicial aqui na safra, principalmente do Brasil, né? E também uma agressividade de compra chinesa. Por enquanto não tem nem indicativo de seca e a China tem comprou hoje de parte desse volume lá nos Estados Unidos, é chinesa, mas ela tem comprado de maneira bem cautelosa, ela não está querendo forçar o mercado também. Então, fator de constante alta aí, também não tem nenhum aí que dá para dizer assim, vamos ter uma sequências de alta aí no momento. Não tem, né? Também lá na guerra da Ucrânia lá também, esse fator aí também está calmo, né? Porque o próprio trigo caiu bastante hoje, em função de embarques ali que os ucranianos estão fazendo pela Romênia, estão tirando por outras alternativas de saída. Então o mercado está bem acomodado do trigo, né? Que seria um fator que poderia ajudar a soja, mas no momento ele também não está influenciando, né? Muito bem. Vlamir, então a gente tem aí um mercado oscilando, né, trabalhando nesse intervalo entre 13 e 13,50, mas, na sua opinião, está mais para o 13 do que para os 13,50. E para o produtor brasileiro? Hoje foi dia de alta em Chicago, hoje foi dia de dólar em alta por aqui. O que o produtor tem que fazer ou está fazendo, Vlamir? Olha, Alex, o que a gente está vendo é que os produtores que estão precisando de caixa, estão comprando os insumos, eles estão vendendo mais soja do que milho. Porque a soja, a relação de troca da soja pelo milho agora está muito boa aí, né? Se a gente olhar, na maioria das regiões está dando 3,5 sacas de milho por uma de soja, então está dando uma relação favorável à soja, e isso faz com que o pessoal acabe vendendo mais soja e segurando milho, porque dá para ver que tem muito milho parado sem ser negociado, dessa safrinha que está em colheita ou já colhido, e a soja também tinha muita soja parada, ainda tem bastante, mas está fluindo os negócios. Semana passada negociou, semana atrasada, toda semana está saindo. Então o produtor está aproveitando, vendendo a soja, porque ele está vendo que a soja também não mostra o potencial de uma corrida altista muito importante para frente. E já no caso do milho, o produtor acredita que ele possa recuperar um pouco mais de fôlego, né, Alex, e valorizar um pouco mais. Por isso que está segurando e vendendo soja. É isso que está acontecendo no mercado. E o mercado está valorizando mais a soja, né? Hoje subiu aí, em média R$2. Né? E teve participação aí do produtor, Vlamir?
Pelo que o pessoal me comentou, teve sim negócio, pessoal participando, produtores fazendo fechamentos, né, para não correr riscos, né, porque o produtor tem que fazer venda. A venda do produtor é quando que dá Chicago em alta, dólar em alta e prêmio positivo. Hoje tinha os três, então é esses momentos que você pega geralmente uma média melhor, né, Alex? Então hoje foi um dia, e pelo que a gente já viu de comentários do pessoal do mercado, pelo menos umas 500 mil toneladas de soja foram vendidas pelos produtores aí que estão fazendo fechamentos para buscar insumos, pagar contas, ter dinheiro em caixa, né? Para começar o plantio, que começa em poucas semanas, né? Você falou de média de R$ 2 a mais. Dá exemplos para a gente de preços praticados hoje, Vlamir. Olha, Alex, por exemplo, vamos dizer assim, se o mercado de lotes aí no Porto de Rio Grande, ele trabalhou na faixa dos 153 aos 158. Sexta-feira ele pagava 2 abaixo, então a posição outubro, que é a mais valorizada, estava 156 na sexta-feira. E hoje chegou a pagar 158,5, né? Teve chance aí na soja até de entrega em setembro, pagamento de janeiro, 161. Então, pagando a sexta-feira estava 159, que nem Paranaguá. Na sexta-feira, Paranaguá estava na faixa dos 149 a 151. Hoje começava com 151 até 152, 153 em alguns momentos. Santos aí de 153 a 155, ele começava lá no 151 a 153 na sexta. Ou seja, na média, praticamente todos aí com R$ 2 a mais nos níveis, né, Alex? Agora, ô Vlamir, isso foi assim, providencial para a venda da safra velha, né? Ou para a soja que está na mão do produtor, ou acontecendo um negócio de safra nova também? A safra nova já está mais emperrada, né, Alex? Porque os níveis que está dando nos portos é 135 a 139. Hoje eu não vi se deu chance de 140, talvez 140 no julho. E os vendedores, eles verem que o nível do curto prazo aí, ele vai de 151 a 158, ele não mostra interesse e intenção de vender numa faixa de 135 a 139 nos portos aí, que dá quase R$ 20 a menos, né? Então, por isso que a safra nova da soja está muito lenta de negócio, e a soja disponível, essa está andando melhor. Muito bem. Produtor que está ouvindo a gente agora, o que ele precisa prestar atenção, Vlamir? Olha, tem que prestar atenção porque com o avanço da qualidade das lavouras ser confirmado no final da tarde e a safra americana vai se definindo, teve chuvas na última semana, teve chuvas no fim de semana, deve ter novas chuvas agora, a safra americana vai perder a importância com relação à questão climática. E aí os olhos vão voltar-se para a América do Sul. E se começar o plantio por aqui com condições boas, aí nós vamos ter uma pressão de baixa. Por isso que eu citei que talvez o 13 de novembro, que é o mês mais importante aí para o mercado de Chicago, ele pode ser quebrado para baixo. E aí quebrando para baixo, esses valores que o produtor conseguiu aí, R$ 2, R$ 3 a mais, ele perde e talvez até o Porto venha trabalhar abaixo de 150 aí na soja desse restante de ano. E aí o produtor perde a oportunidade de fazer uma média melhor, né, Alex? Muito bem. Tá aí, dicas importantes, cenários importantes de serem entendidos aí pelo produtor, informações trazidas pelo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes aí para o produtor e sempre ajudando na tomada de decisão do produtor brasileiro. Volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Boa tarde, boa semana para todos. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, aqui com a gente, fazendo essa análise de mercado num dia positivo para a soja. Vendas americanas e os compradores, os investidores, entendendo o momento de oportunidade no mercado da soja, acabaram comprando contratos hoje e isso ajudou a subir o preço da soja na Bolsa em Chicago. Altas até importantes de 15 até 18, 19 pontos nos principais vencimentos. Vamos conferir como encerraram as cotações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. A gente está sem a tela aqui, vamos lá.
Deixa eu passar para vocês então setembro. Setembro fechou a 13 dólares e 53 centes por bushel, uma alta de 15 pontos mais 75. Novembro, 13 dólares e 26 centes por bushel, 18 pontos e meio de elevação. Janeiro, 13 dólares e 34 centes por bushel, 17 pontos e meio de alta. E o março de 24, 13 dólares e 36 centes por bushel, 15 pontos e meio de elevação. Dia bastante positivo aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. O milho praticamente estável, setembro teve alta um pouquinho maior de um ponto mais 25 a 4 dólares e 75 centes por bushel. O dezembro, 4 dólares e 87 centes por bushel, meio pontinho de elevação. O março, 5 dólares e 1 cente, alta de 0,25, quase nada. O maio, 5 dólares e 10 centes por bushel, estável em relação ao fechamento da última sexta-feira. E para finalizar, a gente tem aí o trigo. Ao contrário de soja e milho, o trigo acabou encerrando aí no vermelho. Setembro fechou a 6 dólares e 16 centes por bushel, queda de quase 11 pontos. Dezembro, 6 dólares e 41 centes por bushel, queda de 12 pontos mais 25. O março fechou com queda de 12 pontos e meio a 6 dólares e 67 centes por bushel. E o maio, 6 dólares e 82 centes por bushel, queda de 13 pontos e meio. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, agradeço a sua audiência aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.